tempo dele é preciosíssimo. Preciosíssimo. Então nós não podemos deixar ele, pelo amor de Deus. Aula sendo gravada, alguém tiver algum problema, por favor, aí se desconecte. Peço desculpas aí o rearranjo, mas vamos lá. História da semana passada, né? Tínhamos o carrinho na posição A, pressionava o botão liga, o carrinho ia para a posição B, chegava na posição B, retornava para a posição A automaticamente. Nós passamos para vocês o conceito aí do mapa de I/O, fizemos o detalhamento, né? A explicação do que se tratava, a questão do intertravamento, correto? Botão liga, o avanço, botão desliga, parava o carro em qualquer local. E aí surgia o primeiro problema, né? Se o carrinho parasse no meio do caminho, eu não estava mais na posição inicial para apertar o botão de start, o botão de liga. Então esse carrinho ficaria parado até que alguém aí tivesse um pouquinho de consciência e soubesse um pouco, né, do que é uma operação em chão de fábrica. Você ter que se virar uma situação dessa, acionasse um sensor aqui num local que fosse possível fazer isso. O correto é a gente ter um recurso, né, uma finalização. O correto é você prever que esse problema poderia estar acontecendo e uma vez previsto, você contornasse ele através de software. Tá? Definindo regras, definindo um esquema de funcionamento que te garantisse essa operação. Então, uma forma satisfatória que seria feita seria o seguinte: a partir do momento que eu apertei o botão desliga, o carro para, né? Mas esse carro está parando no avanço ou esse carro está parando no recuo? Em qual situação esse carro para? Porque se ele estava avançando, né? Se eu apertar o iniciar de novo e ele recuar, eu vou perder metade do caminho aqui. Isso aqui poderia ser aí alguns quilômetros de distância, algumas centenas de metros com alta carga, ou seja, desperdício de energia. Então, se eu parei o carro avançando, se eu apertar o botão de liga de novo, eu quero que ele continue avançando. E se o carro já estava recuando, já estava com a carga a ser trazida para o ponto A, e eu apertei o botão de desliga por algum motivo e o carro parou? Quando eu apertar o iniciar de novo, eu queria que esse carro continuasse o curso que ele estava fazendo, continuasse recuando. Então, para isso, eu tenho que criar um argumento, uma forma de fazer o quê? De memorizar o estado que esse carro está se locomovendo. Então, eu posso criar uma memória, uma bobina auxiliar, e aí a gente entra com o termo, né? com um novo conceito na aula de hoje, que me informe se esse carro está avançando no momento que eu aperto o botão ou se o carro está recuando no momento que eu aperto o botão. Eu preciso memorizar o último estado que esse carro foi acionado. Se eu fizer uso dessa memória, eu posso utilizar o estado dessa memória como uma situação de religa. Ou seja, o religa no avanço depende da memória estar atrelada ao avanço. O religa do recuo depende da memória estar atrelada ao recuo. Tá claro o problema que a gente está provocando aqui nessa aula ou não? Vocês entenderam qual que é a dúvida aí, qual que é o problema para a gente estar resolvendo? Sim ou não, senhores? Estou falando grego? É muito difícil dar aula assim, mas a gente vai tentar. Eu entendi, mestre. Você entendeu, mestre? Sim. Então, vou ministrar a aula para o senhor, então. Senhores, o que interessa para a gente é o seguinte. Vamos imaginar uma entrada qualquer. Se eu preciso sinalizar algo externo, baseado nessa referência interna, o que é que a gente utiliza? As saídas do CLP. OP0, OP1, OP2. Isso quer dizer o quê? Se eu pressionar a entrada em 00, eu garanto a continuidade lógica nessa saída física
e essa saída física energiza um dispositivo do lado de fora. Foi o que a gente viu até agora. Um dispositivo de entrada energizando um dispositivo de saída. Ok? E se eu precisar simplesmente do fato de que essa informação esteja ligada ou desligada? Por exemplo, ela permanecerá ligada enquanto eu não chegar na posição B. Ou permanece ligada enquanto não chego na posição A. Mas eu não preciso ligar nenhuma lâmpada. Eu não preciso ligar nenhum contator. Eu não preciso externar essa informação do CLP. Eu preciso utilizar simplesmente uma referência interna que me diga se eu cheguei na posição A, se eu cheguei na posição B. Para isso, eu não vou utilizar um endereço externo. Eu vou utilizar aquilo que a gente chama de bobina auxiliar. Para o LED SIM, a bobina auxiliar ela se apresenta na nomenclatura flag. Flag de bandeira. Está aqui, ó. Flag 0 até o flag 15. O que quer dizer isso aqui? Ela se comporta como se fosse uma saída do CLP. Olha lá, ó. Se tem continuidade lógica, o flag liga. Como é que eu sei que o flag ligou, professor? Está aqui, ó. Nível lógico 1. Se eu tirar o dedo do botão, interrompeu a continuidade lógica, o flag desliga. Qual é a grande vantagem do uso do flag? Eu não utilizo saídas físicas do CLP. Eu deixo saída física do CLP específica para funcionar com dispositivos de saída. Então, memórias auxiliares ou flags, como também são chamadas, são utilizadas quando eu tenho que memorizar um estado, quando eu tenho que sinalizar que alguma coisa aconteceu. E essa memorização, essa sinalização, não precisa ser externada ao CLP. Dúvidas até o momento? Não, professor. Ok. Voltando ao nosso problema origem. Temos lá o nosso problema origem. Quantas ações eu preciso memorizar aqui? Não é uma memória, não é uma ação de avanço ou uma ação de recuo que eu preciso armazenar? Se eu estou avançando ou se eu estou recuando? Essa foi a proposta? Sim ou não? Quantos flags eu preciso para isso? 2. 2 flags? Um para avanço e um para recuo? Voltando aqui. Um flag é um elemento binário, 0 ou 1, ligado ou desligado. Um único flag me garante 2 estados? E se eu fizer o inverso? Fizer o seguinte, se eu fizer nível lógico 1 para avanço, nível lógico 0 para recuo, também funciona? Sim. Então aí eu estaria utilizando o quê? Um único flag para as duas coisas? Certo? Voltemos à nossa proposta. Eu vou deixar de ladinho aqui, para que a gente possa operar e possa trabalhar com o programa também. Aí os mapas de endereço aqui vão aparecer. O mapa de endereço aparece para a gente estar trabalhando. Então vamos lá, no nosso projeto inicial, o K1 era o avanço, então a gente vai colocar aqui o OP0.
Quando que o K1 avança? Quando eu pressiono o botão liga, IP0, IP0, está aqui. Desde que eu esteja na posição A, quem que me indica que eu estou na posição A? Não é o SFCA? Sensor de fim de curso A? Endereço 5. Então a gente coloca aqui o endereço 5. Esses dois elementos vão me dizer, olha, está na hora de ligar. Primeira nuvem, né? Quem liga o carrinho? Botão pressionado, sensor de fim de curso A acionado. Abrimos um branch. Está aqui, posição inicial, posição final. O branch está correto? Sim. Verifico se o próprio endereço 0 estiver ligado, permaneça ligado. Isso aqui é o princípio do contato de selo, que a gente já falou anteriormente na outra aula. Um selo lógico estabelecido. Para que o K1 ligue, eu tenho que fazer aquele intertravamento, né? K1 só vai ligar se o K2 estiver desenergizado. K1 só liga com K2 desligado. Ok? Tudo isso daqui foi visto da última aula, correto? Quando que eu vou desligar esse avanço? Oi, Gabriel, se manifestou? Não, professor, só concordei com você. O Luiz Felipe também? Sim, também. Ok. Quando que o K1 vai ser desenergizado? Quando que eu vou desligar o K1? Quando eu pressionar o botão de desliga. Botão de desliga é o IP1. Ele já é fechado, ó. Se ele já é um botão normal fechado, ele já manda 1 para o CLP. Qual é a instrução que eu tenho que monitorar o botão de desliga? Chave normal aberta. Em qual endereço? IP1. Botão desliga, IP1. E a outra situação é quando eu chegar no final de curso, né? Fim de curso B. Quando eu chegar no sensor de fim de curso B, o carrinho para de avançar. No fim de curso B, eu monitoro no IP7. Só que aí, o que ocorre? Quando ele chega, ele manda 1. Quando eu mando 1, ele é falso. Quem é falso quando recebe 1? Normal, fechado, do endereço IP7. Está aqui, é a revisão da nossa última aula do avanço. Vamos inserir uma nova linha do recuo. Cheguei na posição B, IP7. O que eu faço? Ligo o contator 1, desde que o contator 0 esteja desligado. Fecho o contato de selo. Adiciono a leitura do própria saída OP1. O botão de desliga continua valendo aqui. E agora quem vai desligar quando eu finalizar o processo vai ser o fim de curso A, que está no endereço IP5. Dessa forma, se eu mandar executar a simulação, tirar o dedo do botão desliga, ou seja, voltar a fechar ele, estou na posição A. Fecho o sensor da posição A. Start. Segue avançando. Se o carrinho se movimentou, não estou mais em A. Vai chegar na posição B. Chegou em B, recua. Se está recuando, não estou mais em B. Chego na posição A. Ok? Então, isso daqui é o review da nossa última aula. Então, agora a gente tem que implementar o quê? As memórias. Vamos adicionar
mais uma linha. E nessa linha, agora sim, a gente vai utilizar um flag. Vamos utilizar uma memória auxiliar do tipo 0. Muito bem. Como é que eu sei que esse carro está avançando? Quem que me indica que o carro avançou? Qual é a variável que vai me indicar isso? Um por vez. Senhores, senhorita. Qual é o sinal óbvio que me indica que o carro está avançando? Que está apontado com uma seta. Senhores. Não é a própria saída 0 que me fala que o carro está avançando, pessoal? Sim ou não? Sim? Se Sim, eu professor. usar a saída 0 como dispositivo de liga flag, funciona? Acho que não. Quando eu avançar, eu ligo o flag? Será que não? Olha lá, ó. Funciona ou não funciona? Funciona. Se funciona para o selo, por que não vai funcionar aqui? Entendeu, Luiz? Ó, desabilitei a chave, ó. Funcionou para o selo. Se funcionou para o selo, o que faz essa instrução? Verifica se o endereço monitorado está em nível lógico 1. Minha saída está em 1? Está em 1, então ela é verdadeira. Ok? Ok. Liguei essa memória. Posso colocar um selo na memória? Posso. Não falei para vocês que essa memória se comporta como uma saída? Olha lá. Quando eu ligo o flag 0, o próprio flag 0 mantém o flag 0 ligado. Ou seja, nível lógico 1, carro avança? Carro avançando? Se o nível lógico 1 é carro avançando, o nível lógico 0 é carro recuando. Quando que eu sei que eu vou estar recuando? Quando o OP1 estiver ligado? Sim. E se eu fizer isso aqui, ó? OP1 ligou, esse cara não passa a ser falso? Se esse cara passa a ser falso, eu não vou desligar essa memória? Estão acompanhando o raciocínio ou não? Vamos fazer o teste. Ligou. Ligou a saída, estou avançando o carro. Memória ligada. Se o carro saiu da posição, não estou mais em 5. Continua ligado, continua ligado. Vou chegar ao fim de curso. E 7. Desligou o avanço? Desligou a memória. Não estou mais em E7. Cheguei em A, em E5. Desliga a saída. Perceberam que enquanto o carro avança, F0 está ligado. Enquanto o carro recua, F0 está desligado. Convenci vocês ou não? Muito bem, professor. Só que até agora você não me mostrou a história do carrinho parado no meio do caminho.
porque nós vamos fazer a inserção da lógica agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui no meio. Não deu. Tá bom, a gente coloca do lado de fora e remaneja as instruções. Vamos pôr o O0 aqui para ficar bonitinho. Muito bem. Eu vou avançar quando eu estou na posição inicial, ou então quando eu pressiono o botão I0, pressiono o botão de iniciar de novo, e o meu flag 0 está ligado. Flag 0 ligado, o carro não estava avançando? Sim ou não, senhores? Flag 0 em nível lógico 1, carro avançando. Se por algum motivo ele parar, o flag continua ligado. E eu pressiono o botão de início para ele continuar avançando. E no recuo, como é que funciona? A gente adiciona um novo branch. Vamos alterar essa instrução aqui, passar lá para baixo. Quando eu pressionar o botão de liga, mas o meu flag estiver em 0. Quando o meu flag está desligado, quando esse flag está desligado é porque eu quero recuar. Então, uma vez que eu apertar o início com o botão de flag desligado, é porque eu estava recuando e quero que continue recuando. Vamos ver se funciona esse sistema? Dou um play. Situação inicial, ó, IP5. Sensor de fim de curso A acionado. Ó, mandei avançar, correto? Tiro o dedo do botão. Não estou mais em IP5. Mas o carro continua avançando. Estou aqui, ó, no meio do caminho, avançando. Por algum motivo eu vou lá, pressiono o botão de desliga. Parei de avançar? Parei de avançar. Zerei o flag? Não, o flag não está condicionado ao botão de desliga. Tirei o dedo do botão de desliga. Tá lá. Olha o flagzinho aqui, ó, só esperando eu pressionar o botão de start para ele garantir a continuidade lógica e ligar o avanço. Start. Continua avançando. Funcionou? Chegou em B. Desligo o avanço. Start o recuo. Comecei a recuar, estou no meio do caminho. Já não estou mais em IP7. Não estou mais na posição B. Pressiono o botão desliga de novo para fazer o teste. Parou de recuar? Parou de recuar. Tiro o dedo do botão desliga. O carro continua parado. Enquanto eu não der um start de novo, aqui, ó, o flag em 0, só está esperando o botão de start para continuar o recuo. Pressionei o botão de start, continua recuando até que ele chegue na posição A, quando ele finaliza o ciclo. Dúvidas, senhores? Não, professor. Tá muito fácil esse negócio. Erros que eu já observei na primeira entrega de vocês.
Instruções anotadas corretamente, sem endereçamento. O CLP vai adivinhar qual é a chave, qual é o botão, qual é o sensor que você vai utilizar aqui? Não. O CLP não vai adivinhar. Programador não vai adivinhar. O instalador não vai adivinhar. Se não tiver o endereço no ladder, o programa está errado. Não será aceito. Estamos na fase agora já de coisa valendo sério, cara. Não dá mais para brincar com isso aqui. E desde já eu tenho que condicionar vocês a responder esse negócio direito. Fotos de caderno? Legal. Foto de caderno de exercício completo. Não tenham pressa de fazer a coisa. Façam de forma analítica, senão vocês não vão conseguir absorver esse conteúdo. Atividade para hoje. Replicar esse exercício no caderno. Com mapa de endereço, esquema de ligação do CLP e replicar o ladder com as linhas comentadas. O que faz a primeira linha de programação? O que faz a segunda linha de programação? Qual a função da terceira linha de programação? Mas tem uma pergunta que eu queria te fazer. Por favor, mestre. Esse conceito de mapeamento de entradas e saídas tá claro para eles? Ou seja, isso foi, como é que eu vou dizer, foi conversado novamente? Essa dissertação que está na imagem aqui? Foi salientado a importância disso, porque é muito comum, né, os alunos no começo esquecerem que esses endereços se referem à memória-imagem do CLP, né? E é com esse endereço da memória-imagem que o processamento é realizado, senão o CLP não tem como adivinhar, como você mesmo mencionou, né? Não sei, É o tipo de coisa que é sempre bom salientar. Eu me recordo de ter comentado. Os alunos vão poder aí, né, confirmar ou não essa informação. Mas nós vimos isso lá na teoria, né? Quando a gente começou a apresentar o diagrama ladder, começamos a falar que, olha, uma instrução ela é acompanhada de um endereço e esse endereço refere-se ao endereço da memória-imagem. Seja memória-imagem de entrada, memória-imagem de saída, né? Ou memórias internas, né? O flag é uma das memórias internas do CLP. Mas se de repente ainda não ficou claro, eu acho que foi válida sim a sua anotação, porque é importante. Se eu anoto aqui que a minha chave está ligada no endereço IP0 e na minha programação eu coloco no IP8, nunca que eu vou saber se essa chave vai ser energizada ou não, né, pessoal? Porque o instalador está olhando essa documentação, ele vai ligar aqui na primeira entrada do CLP. O instalador do painel. Agora, o programador está usando outro endereço que não tem nada a ver, a coisa realmente não funciona. Alguma dúvida? Não dúvidas? Tá bom. Vou finalizar a gravação para poder compartilhar o arquivo com vocês e a gente conversa mais um pouquinho.